Mais uma vez, nós iremos estudar. Dá licença. Mais uma vez, nós iremos estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E como nós temos refletido sobre as parábolas, hoje nós iremos conhecer mais uma das parábolas que Jesus contou, referindo-se ao reino dos céus. Eu já perguntei em outras oportunidades, quem quer ir para o paraíso? Que levante a mão. Eu fui o primeiro a levantar, é claro, porque eu não sou bobo. Todo mundo quer ir para o céu, um lugar de beatitude. É assim que nós pensávamos antes de conhecermos os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Nós sabemos que o céu é uma construção interior, e onde se encontram muitos espíritos iluminados, aquele lugar é considerado um paraíso, uma vez que o que prevalece é o amor, é o bem, é a bondade, é a caridade, enfim, a felicidade verdadeira. Jesus disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Olha que interessante. Jesus compara o reino dos céus a um negociante que buscava pérolas. Como é que surgem as pérolas? Nós sabemos. Um molusco chamado ostra. Então, quando a ostra ali, ela tem um ferimento provocado por um sedimento, uma areia, ela libera uma substância que envolve aquele local, e essa substância é que forma a pérola. As pérolas, elas são valorizadas de acordo com a pureza. Então existem pérolas que chegam a valer $5.000. Converter esse valor em reais seria o quê? Os R$2.500, R$3.500, é isso? Ou melhor, R$25.000. R$25.000. Olha só, uma estimativa. Existem pérolas mais baratas, R$300, R$500.000, depende. É interessante, mas quando nós falamos de reino dos céus, nós nos perguntamos, mas como é que você vai conquistar o reino dos céus em você mesmo? Como é que Jesus diz que o reino dos céus começa em nossos corações? Eu já comentei em outras oportunidades alguns trechos de uma história narrada pelo espírito de Humberto de Campos a respeito de uma entidade de luz chamada Diana. Esta entidade trabalhava nas regiões inferiores do mundo espiritual. Então, quem é que está no mundo espiritual nas regiões inferiores? Espíritos infelizes. Por que são espíritos infelizes? Porque infringiram as leis divinas. Por que estão lá? Por castigo? Não. Por afinidade. Pela lei de atração. Porque quando nós evoluímos, buscando a prática do bem, nosso corpo espiritual vai se tornando mais leve, e depois da desencarnação nós iremos para dimensões espirituais compatíveis com o nosso corpo espiritual, com o peso específico do nosso corpo espiritual. E esses nossos irmãos, por conta das sombras da ignorância que os envolvem, eles têm corpos espirituais mais densos, e eles não conseguem sair daqueles locais senão quando são assistidos por espíritos de luz. Então esses nossos irmãos lá estão sofrendo reflexos mentais daquilo que praticaram no passado e prejudicaram o próximo e que prejudicaram a si mesmos. E Diana, essa entidade, ela deixava todos aqueles espíritos que estavam participando de um estudo no mundo espiritual encantados com a luz que a envolvia.
E aí, numa entrevista, um espírito perguntou para ela por que tanto sacrifício? Porque ela descia das esferas mais altas para ajudar aqueles espíritos sofredores. Ela descia. E aí ela disse que quando ela estava na Terra encarnada, ela pertencia a uma classe das piores mulheres que já pisaram a face do planeta Terra. E ela tinha 3 virtudes, 3 carrascos que a martirizavam: o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Ela teve várias reencarnações para poder vencer esses vícios morais. Só para superar o ciúme, ela reencarnou 9 vezes. 9 vezes. E para vencer o egoísmo e a vaidade, tantas outras reencarnações lhe foram proporcionadas. Mas ela não conseguiu vencer esse trio nefasto. Aquelas pessoas com as quais ela conviveu, como pais, filhos, esposos, estes foram evoluindo, e ela, como não conseguia vencer essas tendências inferiores, ela foi ficando cada vez mais solitária. O esposo, que já era um espírito que conquistou valores espirituais elevados, também ascendeu. E benfeitores amigos sempre estenderam as mãos, mas infelizmente ela não conseguia se libertar dessas imperfeições morais, dessas qualidades inferiores. E aí ela entregou-se inerme aos seus tormentos íntimos e ficou sofrendo em regiões sombrias do mundo espiritual. Certa feita, ela foi visitada por uma mensageira de luz que, compadecida, contou-lhe um drama semelhante. Outro espírito que passou por uma situação igual à dela estava ali agora para ajudá-la, e disse-lhe que também enfrentou o ciúme, o egoísmo e a vaidade em várias reencarnações, mas não teve sucesso, e que a única solução encontrada para ela foi reencarnar como mãe de filhos monstruosos, ou seja, de espíritos sofredores que trazem para a reencarnação deformidades físicas e intelectuais. E depois de 70 anos como mãe, esta entidade que estava narrando para Diana o que ela experienciou, ela conseguiu vencer aqueles 3 carrascos: o ciúme, o egoísmo e a vaidade. E sugeriu a Diana que fizesse o mesmo, que Diana procurasse as regiões purgatoriais e lá conversasse com os dirigentes daquela região para que pudessem interceder por ela. Ela foi levada com esse espírito de luz para conhecer esse local onde estavam segregados esses nossos irmãos. Ela se assustou com o que viu, porque muitos irmãos nossos estavam ali em condições terríveis, com necessidades que não podiam ser atendidas. Ela vacilou, mas aquele espírito de luz disse a ela: aproveite a oportunidade, você vai conseguir. Então ela fez uma prece e um espírito superior disse a ela que ela poderia sim reencarnar como mãe de 4 espíritos em condições infelizes. E assim ela reencarnou, nasceu num lar de pobreza, desenvolveu-se por volta da adolescência, conheceu um homem deformado. Ela via o seu corpo e como ela trazia consigo a vaidade que ela precisava vencer. Ela sentia que seu corpo não estava de conformidade com seus anseios de mulher. E aquele homem para ela também era um tormento. E com ele teve 4 filhos. 4. Um cego, um leproso,
e 2 aleijados. E aí, pouco tempo depois que ela tiver os 4 filhos, seu esposo desencarnou e ela ficou na miséria. Ela precisava trabalhar, mas ninguém lhe dava emprego por conta dos filhos. Eles eram dependentes dela. Ela sentia vontade de deixá-los e ir para a prostituição, porque ela era atentada pela vontade de se libertar. Ela sofria aquelas perturbações. Ela tinha tendência para deixar tudo como acontecia em existências pretéritas. Ocorre que Diana, ela pensava nos filhos e não extravasava aqueles impulsos inferiores que ela ainda trazia consigo. Os 2 aleijados desencarnaram, desencarnou o leproso e o cego permaneceu encarnado com ela por cerca de 40 anos. Ela mendigava, ela dependia da assistência do povo para poder sobreviver, até que depois de 70 anos ela desencarnou vitoriosa, porque aquela vida de sacrifício fez com que ela vencesse aqueles 3 carrascos que a fizeram sofrer por mais de 10 reencarnações. E ali ela estava, contando para aqueles espíritos nessa entrevista, que nem se ela agradecesse de joelhos por toda a eternidade aqueles 4 espíritos que foram seus filhos, ela não pagaria a felicidade que ela estava usufruindo no mundo espiritual. Então vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, que às vezes nós falamos em reforma íntima e alguém diz assim: mas é muito fácil deixar de ser aquilo que nós fomos até ontem. Será que é fácil mesmo? Tem gente que fala, é só usar o pensamento positivo. Eu não sei de ninguém que mudou tendo pensamento positivo. Vocês têm notícia de alguém que mudou porque tem pensamento positivo? O pensamento positivo ele pode auxiliar, mas já está provado cientificamente que o pensamento positivo não funciona dessa forma. Não é uma mágica. Porque existem pessoas que têm pensamento positivo de dormir pobre e acordar rico, que acorda pobre todos os dias. Então não adiantou o pensamento positivo. Tem pessoas que querem ter pensamento positivo e dominar as ciências, mas não estuda, nunca vai ser um cientista. Então, se você quer ter pensamento positivo, faça a sua parte para que esse pensamento positivo possa se tornar realidade. Então, quando nós falamos em reforma íntima, nós falamos em reformar, em fazer, refazer aquilo que, por exemplo, nós trazemos conosco e que deve ser modificado. Nós, se somos egoístas, como é que vamos vencer o egoísmo? Pensando no outro, pensando nos nossos semelhantes, indo de encontro às necessidades dos outros. Como é que nós vamos vencer o orgulho? Buscando a humildade, reconhecendo as nossas mazelas interiores, reconhecendo as nossas dificuldades íntimas. Quando é que nós vamos mudar esses nossos impulsos? Aí alguém diz assim: nossa, mas vejamos, Diana precisou de 9 reencarnações para poder vencer o ciúme e não conseguiu. Então ela teve que reencarnar e cuidar de filhos deformados, de filhos deficientes. Só assim ela conseguiu vencer o ciúme, a vaidade, o egoísmo. Então às vezes nós precisamos passar pelas provações, pelas expiações que vão aí, por conta dessas dificuldades, burilando os nossos sentimentos. Foi claro, meus irmãos? Foi claro, minhas irmãs? Então, quando alguém fala assim, eu preciso ser uma pessoa mais paciente, aí você diz assim: não, eu sou paciente, eu tenho paciência com pensamento positivo. Aí sai de carro pela rua, alguém faz uma ultrapassagem, você já perde a paciência. Eu tenho certeza que você já perde a paciência, porque o pensamento positivo não foi internalizado, ele não te transformou. Não sou contra pensamento positivo. Existe um livro muito antigo chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, muito interessante, e outras obras que falam dessa questão. Eles ajudam, mas se você não buscar esse esforço interior para se transformar, você não vai lograr êxito
em seu tentando, você não vai alcançar aquilo que você está buscando. Aí alguém diz assim, mas como é que eu posso então ter paciência com as pessoas que agem comigo da forma como eu não gosto? Eu não quero conviver com pessoas que fazem isso comigo, por exemplo, que ficam me afrontando. Ora, por que eu tenho tanta dificuldade? O que está faltando em mim? Primeiro, o amor, que o amor tudo suporta. Mas vejamos, não sejamos coniventes com o mal, não sejamos submissos ao mal. Nós também temos que ter discernimento. Podemos falar não pedagógico. Não, até aqui você pode ir, mas daqui para lá não, o direito é meu. Então você não deve ultrapassar a linha, né, que demarca o seu direito individual. Nós devemos respeitar os outros como são. Segundo, como é que eu vou vencer esses sentimentos que nos levam a falarmos muitas coisas que às vezes nós nos arrependemos depois? Então, da onde que vem esse impulso? Trabalhar esses impulsos não é fácil, mas precisamos ter coragem. E onde é que nós vamos encontrar as referências para vencer dessas más tendências que trazemos conosco? No Evangelho de Jesus. Jesus é que é o modelo e guia. Então nós devemos pensar como Jesus agiria nessa situação. Você fez um bem para essa pessoa, e ela te responde com ingratidão, o que você vai fazer? Você vai continuar ajudando ou não? E outra pessoa vai ficar com raiva de você, porque você falou algo que ela não gostou. Você ajudou, ela teve uma postura negativa, você falou algo, ela se sentiu melindrada, e aí você não vai ajudá-la mais? Ou vai continuar ajudando? O que Jesus faria? Jesus desistiria de ajudar aquela pessoa? Nunca desistiria. Então, se alguém é ingrato conosco porque nós fizemos algo, né, que ela se sentiu melindrada, não deixemos de ajudá-la, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Se nós já percebemos que somos pessoas que não temos paciência, então comecemos a trabalhar buscando essa virtude. Eu conheço pessoas que quando falam alguma coisa e você pergunta o que ela diz, ela já grita da segunda vez. Ela não tem paciência para te responder com serenidade aquilo que você perguntou. Tem pessoas que falam assim, nossa, meu estupim é curto. A outra fala, nem estupim tem. E quando você vai conversar com uma pessoa que esquece que já te contou determinada situação e ela conta novamente, o que você faz? Você fala, não, você já me contou, ou você vai ouvir de novo? Se você fala, não, você já me contou, falta de educação. Ouça. Quantas vezes ela contar para você, ela está com problema de memória. Aí você vai perguntar, já te contei? Aí você gentilmente fala assim, já contou, mas essa história é muito boa. Você elogia, não vai deixar a pessoa com complexo de alguém que está passando pela cima aí, né, da memória fraca. Se alguém fala para nós aquilo que às vezes nos deixa tristes, essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento que nós chamamos de melindre, nós devemos trabalhar também, porque a mágoa, ela prejudica muito o nosso equilíbrio emocional. Certa feita, Chico Xavier tinha um cachorro, ele sempre gostou muito de animais, e uma senhora vizinha achava que o cachorro prejudicava a vida do Chico Xavier, porque ele trabalhava o dia todo, à noite ia para o centro. Então ele resolveu matar o cachorro do Chico Xavier. E ele ficou muito magoado, mas muito magoado mesmo. Então Emmanuel precisava escrever algumas mensagens através da psicografia de Chico, e falou assim, Chico, desse jeito não tem como nós trabalharmos,
Você está vendo que você traz uma mancha no seu peito? Essa energia negativa é essa que a gente tem no nosso trabalho. Ah, mas o senhor sabe, a vizinha matou meu cachorro. Eu sei. Nós estamos com um problema e nós precisamos resolver isso. Você procure saber o que essa irmã gostaria de ganhar de presente e dê a ela. O Chico ganhava um salário mínimo. E ele procurou saber o que essa senhora gostaria de ganhar. E ela quis uma máquina de costura, que por sinal para o Chico Xavier era muito cara, porque ganhava muito pouco. E Chico Xavier não entendeu, né, o porquê que o Emmanuel falou aquilo para ele. E ele disse para ele assim: não, mas essa receita, Chico, não é minha, é de Jesus. Então Chico Xavier comprou a máquina e deu para essa senhora, porque ela tinha falado para ele que havia matado um cachorro. Então, na hora que ela recebeu a máquina, ela se iluminou de tal forma que ela abraçou o Chico, e a luz que ela emanava envolveu o corpo espiritual do Chico Xavier, foi retirando aquela energia negativa que estava no peito dele. Aí estava resolvido o problema. Então, às vezes, nós ficamos com alguns ressentimentos, e os ressentimentos fazem mal. É difícil pedir perdão, é difícil pedir desculpas. Tem gente que tem uma dificuldade, né, de pedir desculpas, de pedir perdão. Não. Se nós erramos, vamos reconhecer, né, os nossos erros, vamos procurar o outro e a reconciliação. Né? Vamos analisar os nossos pensamentos. Alguém está agindo de tal forma que eu desaprovo. E a indulgência? O que é indulgência? A indulgência é você compreender o que o outro está errando daquela maneira. Porque você também traz as suas imperfeições morais, você também traz as suas dificuldades. Então é importante que nós busquemos a compreensão do outro, o entendimento do outro. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Mas nós podemos influenciar os outros com os nossos exemplos. Nós podemos falar muitas coisas, mas os exemplos influenciam muito mais. E para concluir, certa feita, Paulo Dutra contando em uma palestra que ele estava em uma das ruas de Belo Horizonte e de repente um motorista fechou o carro dele. Seu filho estava no banco do passageiro e aí o Haroldo foi com o carro atrás do motorista que havia fechado ele e eles pararam no sinal e ele do lado do outro motorista. E aí o filho dele perguntou assim para ele: você vai xingar ele, pai? Ele: talvez. Você está nervoso? Um pouco. Aí ele foi abrindo a janela do carro e o filho dele falou assim para ele: e se este homem for um daqueles que vê a sua palestra? Ele falou assim: aí eu vou ficar desmoralizado. Fechou o vidro de novo. Então, nós precisamos vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. E a mudança deve ser sem culpa, sem remorso. Nossa, até ontem eu gostava de falar mal dos outros, mas agora aprendi com Jesus que eu não devo falar mal de ninguém. Eu não valho nada, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu errei, admito, e a partir de hoje eu não vou falar mal de ninguém. E um dia, falando isso para outros irmãos em outra casa espírita, uma senhora do Nordeste falou assim: mas nem um tantinho, seu Carter, nem um tantinho. É de jeito nenhum. Que o Senhor nos abençoe a todos. E é só mesmo algumas reflexões, porque esta parábola é muito profunda e oportunamente vou trazer para nós aqui algumas explicações de Jesus sobre o reino dos céus que não consta do Evangelho, mas numa obra espírita psicografada por Francisco Cândido Xavier e o Espírito Humberto de Campos. Gratidão a todos.